paz do Senhor Jesus, amém? Mais um culto, né? Mais uma noite de celebração ao Senhor e nós estamos aqui muito felizes de estarmos na presença de Deus. E como avisos importantes, trago aí, relacionado à comissão de obreiros, onde houve uma reunião, irmãos, e nós decidimos que ainda não retomaremos as atividades na igreja, permaneceremos com as atividades remotas, online, e que o irmão e a irmã permaneçam orando para que a gente consiga ultrapassar esses desafios. Segue também o calendário da igreja algumas atividades onde vamos estar reformulando. Então, a Semana em Foco da MCM, estamos aí fazendo um desafio aos irmãos para estar participando conosco sobre essa atividade. Também temos aí algumas decisões relacionadas às crianças. Então, crianças, prestem atenção aí, que estaremos fazendo algumas atividades diferentes para vocês. E também o Ministério de Missões, tá, irmãos? Então, vamos permanecer orando pelos trabalhos e que o Senhor possa nos abençoar diante da sua vontade. Nas quartas-feiras, temos os atendimentos pela manhã e tarde. E na quarta-feira, especial, o nosso culto de oração. Então, estejam conosco, fazendo os seus pedidos e intercedendo pelos pedidos de oração de cada irmão. No domingo também, temos aí os nossos cultos da manhã. E o convite maior é que você faça aí a inscrição no nosso canal no YouTube. Precisamos atingir 1000 inscritos, irmãos, então é um desafio. Vamos aí, mande a mensagem para o seu irmão, para o seu parente, para o seu amigo, para que a gente consiga aí atingir esse índice de 1000 inscritos, tá certo? Para melhorar ainda mais esse trabalho que estamos fazendo de forma online, amém? Pelo TIMI, que é o nosso culto, e também as nossas redes sociais. Então, parabenizar também a toda a igreja por 97 anos, né, rumo aí ao centenário, e EBV glorificando o reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, gostaria de dar algumas informações, né, acessórios aos avisos que já foram dados. Né, estamos felizes nesse domingo. Né? Hoje à noite nós teremos a missionária Ana Maria Vanderlei pregando aqui no culto da noite, e no próximo domingo o pastor Jair Souza Santos, que foi ordenado pela igreja em 1978, digo, não é? E fui seminarista do pastor Jair, do pastor Paulo à época, não é? E eu louvo a Deus pela a vida do pastor Jair, sua esposa, irmã Zete. Né? Então, oremos por eles também, pela pregadora de hoje e o pregador do domingo à noite, domingo que vem. Mas, irmãos, tivemos uma reunião importante. É básico o que eu vou dizer, que os irmãos vão receber outras informações mais detalhadas. O governo está anunciando o retorno, a liberação para o retorno das atividades religiosas, em geral, não é? E essa liberação geral. E naquilo que nós pensávamos e discutimos na reunião do Conselho, de forma gradual, sendo que no máximo 30% da capacidade dos espaços, certo? E também não tendo aí, não comparecendo sem a presença do grupo de risco. Eu sou o grupo de risco. Eu e o pastor Deusarte, não é? Então, não devem estar aqueles com idade acima de 60, nem as crianças abaixo de 10 anos. Então, nós discutimos, oramos também no início da reunião e ao final, e decidimos que nós não vamos retornar assim, certo, irmãos? Vamos retornar mais adiante, com vigor. Pensamos assim, por exemplo, o irmão José que tem 40 anos, mas o irmão Antônio tem 65, fica em casa triste porque a igreja está reunida, não tem mais o culto aqui pela telepresencial ou pela internet. A criança também não vai compreender. Então nós vamos fazer assim, vamos aguardar um pouco, certo? Eu creio que dentro de 30 dias, depois dessa data do governo, vai estar um pouco mais diferente. Quando estiver próximo aí de todos poderem comparecer, nós vamos comparecer. E decidimos também, irmãos, que 30 dias após o retorno das atividades no santuário, estaremos celebrando para a honra e glória do Senhor.
97 anos de existência da Igreja de Jesus Cristo. Viu, irmãos? Essas são as informações básicas, apenas ressalto também o fato de que precisamos das orações dos irmãos, do apoio, do exercício da fidelidade, em relação aos dízimos e ofertas. É uma questão administrada pela tesouraria da igreja, e temos algumas dificuldades, os irmãos estão ajudando um ao outro, as cestas básicas. Nós humanamente pensamos que a situação vai ficar um pouco mais difícil em termos econômicos, mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que é dono de tudo. Então, essas informações que eu queria ressaltar nesse momento. Sigamos no culto. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar início a mais um culto para a glória do Senhor. Vamos continuar orando, irmãos, já que a vitória sobre o coronavírus está chegando, e graças a Deus, e se Deus quiser, prontamente será levantada todas as proibições para nos congregarmos presencialmente. Mas, por enquanto, continuemos nessa modalidade, cada um na sua casa, de forma online. E eu peço ao irmão que me acompanhe a fazer o introito bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Amém. Chamada à adoração. Façamos junto nesse momento uma oração de adoração ao nosso Deus. Ore. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor nos tem sustentado até esse momento, até esse dia, até essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanha. Por isso, Pai, queremos Te adorar. O Senhor é digno de todo louvor, de toda oração. O Senhor que criou tudo.
Senhor, que cuida de nós. Todo o teu povo, Senhor, em todo lugar, nesse momento deveria estar te adorando, louvando e engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é grande, todo poderoso, todo suficiente, misericordioso, cuida de nós. Por isso, Senhor, todas as nações, línguas, tribos têm que te adorar, porque só o Senhor é o verdadeiro Deus. Não existe outro além do Senhor. Todo louvor seja dado sempre para ti, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. O Senhor cumpre com as suas promessas, com a sua palavra, e por isso a confiança do teu povo sempre estará contigo, Pai, sempre estará depositada no Senhor. Glorificado seja o teu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto para a glória do Senhor desta noite, convido que o irmão faça comigo a leitura bíblica que se encontra no Salmo 98, versículos 1 e 4, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Amém. Cantemos então com a equipe de louvor. Irmãos, boa noite, que alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos ao Senhor junto com toda a igreja, mesmo não estando presentes, mas nós sabemos que aí da sua casa, em todos esses cultos, em todas essas transmissões, os irmãos têm louvado ao Senhor com todo o seu coração, e que sempre nós possamos estar assim, com os nossos corações alegres, por estarmos na presença do Senhor. Então que você possa estar louvando a Deus junto com toda a sua família nesse momento. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Só tu és. A glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Que nossa alma possa cantar ao Senhor. Vivo feliz, Pois sou de Jesus e já desfruto o o gozo gozo da da luz. luz. Sou Sou por por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Ardente louvor. Extasiado, então me senti anjos descendo, trazendo dos céus, ecos descendo a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rende-lhe sempre ardente louvor. canta minha alma, canta ao Senhor, Rende-lhe sempre ardente
louvor, canta minha alma, canta ao Senhor e vive sempre ardente louvor. Pais e irmãos, estou aqui nesse instante para junto recitarmos o tema e a divisa em comemoração ao aniversário de nossa igreja. Tema: 97 anos como agência de Deus e rumo ao centenário. Divisa: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se encontra em 1 Pedro 2,5. Estamos também dando início hoje à campanha virtual de educação cristã missionária. E neste momento queremos convocar os amados irmãos e irmãs a contribuírem, enviando a sua doação, a sua oferta para a tesouraria da nossa igreja. Esta é uma oferta de amor, onde mantém jovens que receberam o chamado de Deus para um preparo muito especial no SEC, o Seminário de Educação Cristã, e no CIEM, o Centro Integrado de Educação Missionária. Portanto, estamos promovendo um jantar nordestino nessa próxima terça-feira, dia 23 de junho, onde comemoramos o Dia da Educação Cristã Missionária, quando você, junto com sua família, deverá montar uma mesa com um cardápio nordestino bem gostoso, a canjica, a pamonha, o milho cozido, e poder orar e designar sua oferta da educação cristã missionária. Contamos com a sua oração e com a sua doação para que esse trabalho tenha continuidade. Nesse instante, iremos fazer uma oração pedindo a Deus pelos 97 anos de nossa igreja e pelo SEC e CIEM. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante, Senhor, estamos em Teu altar, Pai, para Te pedir, Senhor amado, pela nossa igreja, pelos seus 97 anos e para que Tu possas, Senhor Deus, nos dar discernimento. Ó Deus amado, estamos também aqui Te pedindo, Senhor, pelo SEC, pelo CIEM, Pai amado, para que toda essa oferta, Senhor, que chegue, Senhor Deus, para que seja tudo para a honra e a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te oramos. Amém. Leitura bíblica do Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Façamos agora um momento de oração. Senhor, Te adoramos mais uma vez e Te glorificamos, Senhor. Conforme a Tua palavra, nós não devemos parar de orar, devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo, sempre e constantemente, para estar em comunhão e bem perto do Senhor. Estamos aqui, Pai, fazendo essa oração para pedir ao Senhor que esteja sempre presente em nossas vidas, nos ajude, proteja a nossa família, nos proteja, Pai, de contrair o vírus que ainda está por aí, que o Senhor nos possa manter ainda em vitória, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, que o Senhor possa nos sustentar em todo momento, nos dê novas forças a cada dia, a cada manhã, nos permita dormir e descansar em paz, conforme o salmista falava, escreveu no seu salmo, que o Senhor permitiu que ele dormisse e acordasse, porque o Senhor é quem o sustentava. Por isso, Pai, é em Ti, Senhor, que toda a nossa confiança está depositada, está em Ti, Pai amado. Toda a nossa fé, a nossa esperança, aguardamos no Senhor, aguardamos a volta do Senhor pela Sua igreja. Volta por nós, Senhor, enquanto o Senhor ainda não volta, tenha misericórdia de nós e perdoe nossas ofensas, perdoe nossos pecados, todas as vezes que erramos diante do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e nos possa livrar e limpar de todo o mal, conforme a Tua palavra. É a Ti, Senhor, que oramos e glorificamos, Te agradecendo, porque até hoje o Senhor nos tem ajudado. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, como uma costa suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede de Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como uma costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como uma costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede de Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista da Várzea. É um privilégio para mim estar esta noite aqui para entregar uma mensagem da parte de Deus neste tempo de celebração dos seus 97 anos ao serviço de Deus aqui no Recife, em Pernambuco e no mundo. Gostaria de que esses momentos fossem em direto, mas por causa da pandemia temos que ter esse encontro virtual que não deixa de ser real. Então, para mim, é um privilégio, como já falei, estar aqui com vocês esta noite. O tema deste ano para a Igreja da Várzea é o tema da edificação, porque está baseado na carta de Pedro,
a todas as igrejas, quando ele se refere a cada um de nós como parte do edifício em que Jesus é a base e que nós somos pedras vivas. Essa parte, pedras vivas, vai ser central na mensagem de hoje. Porque Deus tem uma mensagem especial para a Igreja Batista da Várzea nesta ocasião. Quando Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos, ele trouxe uma carta a cada igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, e essas cartas eram pessoais, se referiam a igrejas com determinados problemas, determinadas situações. A todas Jesus fez um desafio, a todas Jesus fez uma advertência. E a uma delas, a última, a penúltima, realmente, a igreja de Filadélfia, ele só fez uma recomendação baseada na fidelidade daquela igreja. Então, além do versículo de Pedro, em que nós somos considerados pedras vivas, também a nossa mensagem está baseada na igreja de Filadélfia, quando Jesus disse para ela: venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente a Filadélfia Jesus falou em santuário, em templo, e isso se refere a um lugar de adoração, ao edifício. Quando pensamos num templo, pensamos na construção de um edifício. E eu penso que tive o privilégio também de estar há muitos anos atrás na inauguração do novo santuário da Igreja Batista da Várzea, ainda no templo do pastor Paulo Weiler, do saudoso pastor Paulo Weiler. E assim que nas nossas tradições evangélicas, o templo ocupa um lugar muito importante na vida da igreja. Depois, lá em Coríntios e em outros textos também da Bíblia, o termo templo se refere também ao indivíduo. Paulo disse que nós somos templos. E qual é a diferença ou a semelhança entre edifício, templo, pedras vivas? Como podemos encaixar todos esses conceitos no conceito de uma igreja que está completando 97 anos, quase 100 anos? Podemos pensar de que até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos pensar de que Jesus, a primeira vez que falou em igreja, se referiu a um edifício. Ele disse: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, pedra. E sobre esta rocha, e nesse momento Jesus se referia a si mesmo como a rocha, como a pedra e o fundamento. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa primeira vez de Jesus sobre a sua igreja está aplicada aos 97 anos da Igreja Batista da Várzea. Porque a igreja, ou as igrejas que estão edificadas sobre Jesus, permanecerão. As portas do inferno significa que não vai haver nenhum poder mortal que destrua a igreja na terra, até que Jesus nos leve à nossa morada com ele na eternidade. Então isso é uma das partes das cartas que Jesus escreveu, e também uma mensagem pessoal para esta noite, para esta amada igreja. Eu gosto de pensar nas pedras como elementos inanimados.
as pedras não são vivas, as pedras não têm voz, as pedras não falam, mas as pedras têm muito valor. Imaginem um lugar onde não existam pedras para edificação, pois eu posso dizer para vocês que conheci esse lugar. Lá onde nós começamos o trabalho, na floresta amazônica, a região não havia pedras. Nas construções só se usavam madeira, as árvores eram abundantes, né? E então, na cidade de Cobija, não havia pedras. E para fazer um alicerce era muito difícil. Graças a Deus que já existia cimento. Tivemos que comprar cimento de 8.000 quilômetros de distância que vinham de algum lugar do Brasil, porque toda a região não tinha pedras. Na cidade não havia uma olaria para fazer tijolos. Então tivemos que esperar anos para construir um templo de ladrilhos ou de pedras ou de alvenaria. Tudo que nós tínhamos era madeira e areia. Só estou dando esse exemplo para mostrar a importância da pedra. E agora Jesus fala em edificar. Ele falou na igreja dele como um edifício. Na carta de Pedro ele se refere como casa espiritual. Um edifício espiritual exige uma construção. Quando falamos em construir, significa também que é um processo. E é um processo que pode ser longo. É um processo que pode durar não somente dias, anos, semanas, mas pode durar séculos. E, para exemplo disso, estão as grandes catedrais da Europa. Quem já esteve na Europa pode se deleitar com a visão daquela arquitetura magnífica de catedrais que levaram séculos para serem construídas. Na cidade de Málaga, onde eu moro agora mesmo, há uma grande catedral que se chama Manquita, que para os espanhóis, os malagueños, ela foi construída e falta uma torre. E essa palavra manca é que falta um membro do corpo, um membro do edifício. Então chamam a Manquita, porque falta uma torre, nunca terminou de ser construída. A catedral também, lá em Barcelona, que é muito conhecida, da Sagrada Família, que foi começada, foi edificada, foi planejada pelo grande arquiteto Antônio Gaudí, ela nunca foi terminada por ele. Ele morreu antes de ver o seu lindo projeto terminado. E então continuam edificando. Talvez este ano, com a pandemia, pode ter sido interrompida a construção. Quero dizer que algumas obras levam muito tempo para serem terminadas. E eu creio que a Igreja de Jesus não tem data para terminar aqui na terra. Ele está construindo, ele está edificando, mas os materiais são os mesmos. Para construir um edifício se precisa de um alicerce. E nós gostamos de cantar aquele hino, que alicerce temos para construir. E depois cantamos, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Porque a igreja, só é edifício se for edificada sobre um alicerce firme, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse sobre esta pedra, sobre ele mesmo edificaria a sua igreja, e que a morte não seria o final para ela. E nós podemos pensar, então, nenhuma igreja se acaba, nenhuma igreja se desfaz. Isso também é outra teoria que não é totalmente correta. Tive o privilégio de ir a algumas cidades da Grécia e fui a Tessalônica. E em Tessalônica me lembrei dos tessalonicenses. Havia uma igreja maravilhosa no tempo que Paulo escreveu aquela carta para os tessalonicenses. Vi os lugares onde ele se escondia da perseguição. Mas a igreja de Tessalônica não é a mesma que Paulo deixou lá. É uma igreja que hoje está praticamente extinta, porque mudou os conceitos. Vamos pensar de uma maneira básica. Jesus deixou de ser a razão de ser daquela igreja que hoje existe em Tessalônica.
Isso não estou querendo fazer algum tipo de crítica às religiões cristãs da nossa época, mas nem todo o cristianismo atual está fundado na rocha eterna que é o nosso Jesus. Não todo ensino cristão é oriundo de Cristo. Não toda revelação que alguns estão usando vem da palavra de Deus. E devemos ter muito cuidado com o elemento de construção das nossas vidas e das nossas igrejas atualmente. Quero dizer que em outra parte da Bíblia, Paulo se refere à igreja como baluarte da verdade. Uma característica da verdade de Jesus é que é a única verdade. Paulo, João, todos eles insistiram em que a igreja fosse nascida e criada, edificada na verdade. Jesus é a verdade. Então Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse o que ele já tinha pregado aos Gálatas, que esse novo evangelho fosse rejeitado. Ele falou, até que se eu mesmo viesse aqui outra vez falar para vocês outro evangelho, vocês não aceitem, porque só há um evangelho, só há uma base para que uma igreja de Jesus Cristo seja edificada, e uma delas é a verdade. Como Paulo disse a Timóteo, igreja que é baluarte da verdade. Temos que pensar em outros conceitos também, a verdade e a finalidade da igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, porque a igreja seria viva. A igreja tem vida. E essa vida vem de Jesus, o autor da vida, o autor da nossa fé. Nós temos uma fé viva. Nossa fé não terminou, não conclui na crucificação, nem no sepultamento de Jesus. A fé de uma igreja verdadeira está baseada na ressurreição. Jesus ressuscitou para que a sua igreja soubesse que está viva. Por isso que ele usou o exemplo de pedras. Por que pedra? Porque uma pedra não é viva, mas a pedra que Jesus usa na construção da igreja dele se transforma em pedra viva. Somos nós, os que somos regenerados pelo Espírito Santo, que edificamos a igreja de Jesus. Se nós não formos regenerados, nós estaremos vivos. Um crente só é vivo se foi vivificado pelo Espírito Santo, se nasceu de novo, se recebeu essa vida eterna, essa purificação que fez com que ele nascesse de novo. Então, essas pedras, que são pessoas regeneradas, são essenciais na construção das nossas igrejas. E eu sei que Deus tem edificado a Igreja Batista da Várzea com essas pedras, com esses elementos que antes estavam mortos, estavam nos seus delitos e pecados, mas agora são vivos, regenerados. Somos pedras na construção do templo de Jesus. E agora pensemos na palavra templo. Templo é santuário. Temos um versículo na Bíblia que se refere que no céu não haverá templo. Templo será o próprio Deus. Deus é para ser adorado e nós somos adoradores. E eu penso que agora nessa pandemia aprendemos ou recordamos uma das grandes lições. Os templos são lugares de adoração, mas não é somente quando estamos no templo que somos adoradores. Deus está buscando adoradores em espírito e em verdade, que estejam onde estiverem, ofereçam sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Por isso que no templo se ofereciam sacrifícios. Esses sacrifícios tinham muito significado para a existência dos templos na Bíblia, e inclusive templos que não são da fé em Deus, ou a fé pagã também tinha seus templos, seus grandes templos. O que é que nós pensamos nisso? Adoração sem templo. Porque Jesus disse que Deus não precisa de um espaço,
geográfico, de um espaço físico para se encontrar com o seu povo. E eu acho que essa pandemia nos ensinou a adorar a Deus onde estamos, nas nossas casas. Também nos ensinou que cada casa é um templo, cada casa é um altar, onde o sacrifício pode ser oferecido em espírito e em verdade. Isto nos faz pensar de que igreja, e a Igreja Batista da Várzea, não será destruída por uma pandemia. Uma pandemia que muitas vezes é mortal. Por quê? Porque Deus é o seu fundamento. Deus é o seu construtor. Deus está usando cada um de nós, cada um de vocês, como suas pedras vivas, mas tem que cultivar essa adoração em espírito e em verdade nas suas casas, nas suas próprias vidas. Lembrando que cada dia é um presente de Deus para que Ele seja adorado por cada um dos seus filhos e filhas. Tenho sempre o costume de, quando eu acordo pela manhã, prestar atenção ao meu redor. E uma das coisas mais lindas que eu acho é ouvir os pássaros. Os pássaros cantam cada manhã, eles acordam, às vezes acordam a gente. Se alguém tiver um galo por perto, vai ouvir o cantar do galo de madrugada e pela manhã. Mas os passarinhos, eles acordam e cantam. Eles estão louvando ao Criador. E porque às vezes nós acordamos, em vez de cantar, acordamos estressados, acordamos cansados às vezes talvez até porque a nossa vida é tão intensa, ou às vezes a nossa vida é tão cheia de preocupações que não temos tempo de cantar pela manhã. Às vezes a voz não dá para cantar. Eu tive um esposo maravilhoso que era uma das suas características, era cantar quando levantava pela manhã. O que ele estivesse fazendo, ele estava cantando. E os meus filhos herdaram isso. Tanto que algumas pessoas que se hospedaram na nossa casa disseram, não pude dormir hoje de manhã porque alguém estava cantando. Mas é que os horários não coincidiam. Quero dizer, irmãos, que a adoração não é só cantar, logicamente, mas o nosso Deus precisa, Ele busca, Ele quer que o adoremos. Nas nossas vidas, nas nossas casas, com pandemia ou sem pandemia, que nós sejamos pedras vivas na construção do seu edifício. E para isso devemos ser adoradores reais, não adoradores virtuais. Uma das boas coisas que nós temos é que podemos ver, podemos emitir este culto e poucos, aliás, muitos poderão ver e ouvir o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas a adoração tem que ser sincera na hora em que estejamos ouvindo o que for. Porque talvez estejamos sozinhos nas nossas casas. Mas Jesus fez outra promessa para a sua igreja. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome eu estarei. Outra coisa que o templo, ou o lugar para adoração se refere é reunião. Os templos foram construídos para reunir o corpo, o povo de Deus. Mas isso não tira de que o edifício seja importante na sua parte de finalidade. Nós devemos reunir-nos. Uma igreja não existe se não estiver unida ou reunida uns aos outros. Os irmãos, as pedras, devem se comunicar. Aliás, as pedras separadas não constroem nada. Podem até servir como pedras de tropeço. A pedra só tem valor se se usa para construir alguma coisa, alguma casa, algum edifício, ou até para pavimentar uma estrada, um caminho por onde todos possam passar por ela. Mas solta, sem nenhuma finalidade, a pedra praticamente não tem valor. Pois nós somos essas pedras que, unidas, utilizadas pelo arquiteto, pelo construtor, pelo nosso Deus e o fundador da igreja, seremos sempre uma bênção. Então, o que eu peço a Deus nesta noite, nesta ocasião para a Igreja Batista da Várzea, é que ela continue o seu processo de construção, fortalecida, firmada na rocha,
em Jesus. Que ela seja uma construção unida entre si. Nós sabemos que o cimento dessa construção espiritual é o amor. Que haja amor fraternal, amor entre os irmãos, que todos estejam unidos e também reunidos. Quando pudermos, quando seja possível, que haja reuniões e que estejamos sempre no processo da construção, para que um dia todos estejamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, como edifício santo, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele abençoe a Igreja Batista da Várzea, que ela continue. Não sabemos por quanto tempo, porque por nós seria já este século, este ano, que Deus decidisse levar a sua igreja. Mas em todo caso, até a volta de Jesus, até que um dia estejamos todos reunidos com Ele, na sua glória, adorando para sempre, é o meu desejo que essa igreja continue firme e segura, fiel, verdadeira, baluarte, feita também de pedras vivas e glorificando o nome de Jesus aqui na terra. Que Deus vos abençoe. Quero nesse momento registrar os agradecimentos da Igreja Evangélica Batista da Várzea, a missionária irmã Ana Maria Vanderlei, amiga nossa, da família toda, por ter atendido o pedido de compartilhar conosco numa data tão importante, o aniversário da igreja, 97 anos, da IEBV, compartilhar a palavra do Senhor. A irmã Ana Maria é uma pessoa muito querida em todo o Brasil, no campo missionário de missões mundiais. É a esposa, a viúva do nosso querido amigo pastor Horácio Vanderlei, que esteve conosco aqui. Irmã Ana, a Igreja da Várzea tem sempre orado pela irmã e continuará mais ainda por sua mãe, a saúde de sua mãe. Esteja certa, irmã, que nós estamos em mãos dadas nesta obra e nesse trabalho, nesse empenho e esse ministério do sacerdócio que a irmã tem em relação também à sua mãe, ao cuidado dela, e à obra do Evangelho, certo? A Várzea, essa igreja é marcada também pela inspiração desse casal. E agora a irmã que segue nessa caminhada por tudo que a irmã tem sido para nós, para a obra do Evangelho, para a sua família toda. Que Deus continue a lhe abençoar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a mensagem desta noite. Nós te agradecemos a utilização, Senhor, desse espaço e também, Senhor, a forma como o Senhor falou aos nossos corações através de tua serva, de todos eles, aqueles que passaram por aqui, passarão ainda nesse mês de celebração dos 97 anos de existência da tua igreja. Continua com eles, continua especialmente com a tua serva, irmã Ana Maria Vanderlei, com a sua mãe, a saúde de sua mãe, Senhor, com todos os seus filhos, netos. Ó Pai, nós te pedimos que a tua mão seja abençoadora, continue a ser abençoadora em relação à tua serva, com todos os seus. Abençoa todas as mulheres, as missionárias e, Senhor, a tua igreja, que é marcada também por muitas mulheres que foram, estão sendo e serão bênçãos para o teu reino através dessa igreja. No nome de Jesus nós te oramos e te pedimos que nos dê uma semana de bênçãos. Amém.